A missão não é o que eu vou fazer. A missão é a pessoa que eu vou me tornar. A espiritualidade é um nome. E aí não é um nome chamada, não é um nome numeral. Não é o nome pelo qual eu identifico a presença. É o nome pelo qual eu identifico a natureza. Se fosse para identificar a presença, bastava ser um nome. Não é um nome chamada. Ele não me chama pelo nome para saber se eu estou lá. Ele me chama pelo nome que define quem eu sou. Então, o nome é uma definição de identidade e não um identificador de presença. Porque às vezes eu estou presente, mas eu estou ausente na minha identidade. Por isso que a única coisa que Deus deu para o homem fazer, o que era de fazer, estava feito. Aí ele pôs o homem e falou, agora você dá nome. Então é como se fosse assim. E o nome espiritual é um nome verbal, ele não é um nome substantivo. Ele não é um identificador de presença e nem é adjetivo de qualidades. Ele é um nome verbal, é o movimento que o meu nome produz. Aqui nós estamos colocando o nosso nome em movimento, um em favor do outro. Aí Deus falou assim para o Adão, põe nome. Eu imagino que o Adão olhou e falou assim, Jabuticabar. Jabuticabar é o verbo que define a jabuticabeira que vai produzir jabuticabas. Ela só passou a saber que ela era uma jabuticabeira porque ela foi identificada pelo verbo jabuticabar. Aí agora ela sabe qual é o movimento, o que a interioridade dela produz. Então ela tem um substantivo jabuticaba e ela tem uma jabuticabeira, um adjetivo jabuticaba, mas é porque ela é a própria encarnação do verbo Jabuticabá. Cristo. É um nome verbo. No princípio era o verbo. Sim. Então Cristo cristou outros Cristos. Eu sou o Cristo cristado por Cristo, porque ele era o verbo cristar, de formar, de gerar. Então eu tenho que ter um verbo, eu tenho que ter encarnado por um verbo. A minha eternidade, ela é verbal, é para garantir o movimento que eu faço em direção ao outro, no sentido de comunicar ao outro a substância que eu carrego. Isso é espiritualidade. A espiritualidade não é para garantir uma atividade salvífica. A espiritualidade é para garantir e orientar o movimento que vai justificar a minha vida, a minha existência. Eu jabuticabei. Aí o Adão falou assim, goiabe. Aí a goiabeira agora encarna o verbo goiabar. Uhum. Eu creio que isso é essencial, cada um descobriu o seu verbo. Eu até recomendo, às vezes, um exercício que eu acho que pode ser terapêutico. Eu falo assim, vocês, isso é uma brincadeira que, Não, pelo sim. amor de Deus, não use isso como uma receita, não. Que é a questão que a gente conversou aqui agora, a transformação do entendimento e não apenas do comportamento. Eu falo assim, pega um papel e escreve todos os verbos que você conseguir lembrar que as pessoas associam a você. Porque você sabe que na psicologia o ego só se forma a partir de um testemunho exterior. Exterior, claro. Então, lembra quais foram os verbos que a vida já atribuiu a você. Durante a A vida? vida. Vários verbos lá. Ah, esse menino gosta de brincar, gosta de falar, gosta de desenhar. Então, entendeu? Gosta de ajudar, Uhum. cuidar, arrumar. Então, faz a lista. Depois, se fizer a lista o mais que você puder, sintetiza ela. Tenta pegar os verbos que se parecem. Fala, não, esse aqui dá para juntar com esse aqui, porque é mais ou menos a mesma coisa. Muito provavelmente, você vai chegar no final com 3 ou 4 verbos que definem você. Esse é o seu nome, De verdade. de verdade. Entendi. A vida, o cachorro da sua casa, latiu esse verbo. O passarinho latiu esse verbo. O padeiro que te atende latiu esse verbo. Latiu não, falou. Sim, sim, falou. Só que a gente foi ficando insensível para A isso. ouvir o testemunho que a eternidade está dando da gente mesmo, que vai ajudar a gente a entender de que substância a gente é feita. E nós estamos aqui na obrigação de mudanças para ser uma coisa
definida pelo seu comportamento e não pela expressão segura da sua essência. Descubra o seu nome. Lá no dia do juízo, muitos livros serão abertos, e os livros dos homens estarão com seus feitos. Aí vai abrir o livro do Cordeiro. Lá só tem nome. No livro da vida não tem feitos, só tem nomes. Eu tenho certeza que serão nomes verbais. Sim, porque é uma prática. Pronto, é a Por vida, isso que é o verbo. é o movimento, é verbo. É verbo, é o Não há movimento. frase sem verbo. Você pode ter uma Uhum. frase sem substantivo e sem predicado. Mas sem verbo, não. Não tem jeito. Por Que, isso que que Deus começou relata a o vida. movimento da vida. Pronto, por isso que Deus começou a vida. No Haja, início o era o verbo. verbo. Haja. Seja. Uhum. Né? Então, seja. Seja o quê? Não, seja quem. Seja o seu nome. E aí, voltando ao Salmo 139, ele diz: quando eu descobri que eu tinha um nome antes de qualquer coisa ser feita, que Deus me deu um nome antes de me modelar, eu era ainda substância informe, ele me deu um nome, agora acabou. Agora, para mim, não tem mais alto, baixo, não tem perto nem longe, não tem fácil, difícil, não tem claro nem escuro. Acabou, agora a eternidade me iluminou. Agora não estou longe ou não perto. Não, eu sou o meu nome aqui e lá. Não tem mais alto ou baixo, fácil ou difícil, claro ou escuro. Agora eu estou iluminado pela consciência da pessoa que eu sou. E não da obrigação do que eu tenho para fazer ou da satisfação da expectativa que alguém tem de mim. Pronto, é a liberdade do nome. Isso que você está falando é quase como botar essa tomada de consciência como de fato descobrir quem eu sou. Exato, É isso? Porque exatamente. assim, eu gosto muito de dizer que cérebro é uma coisa, mente é outra, e espiritualidade é outra. Eu digo que são as dimensões. Uhum, Se tiver mais, a gente um dia vai saber, mas vamos tentar uhum. fazer o básico bem feito. Isso, Essa espiritualidade, ela é uma consciência? A isso. consciência da A consciência, essência da espiritualidade é ajudar você a descobrir seu nome. a que você Quem se você destina é. e o que você tem que E, fazer. desgraçadamente, o diabo falou para nós que a vida é o que eu tinha que fazer. A missão não é o que eu vou fazer. A missão é a pessoa que eu vou me tornar. E quando ele fez isso com a gente, ele dessignificou a existência. Então, agora eu estou fazendo para ser, eu estou fazendo porque eu preciso, eu estou fazendo porque é importante. Ou seja, no meu entendimento, a única crise humana é de identidade. O resto tudo é problema. Uhum. E os problemas se tornam crise a partir da crise de identidade. Se eu não tiver uma crise de identidade, eu só vou ter problema. Mas se eu não tiver consciência da identidade, todo problema vai ser crise. Por isso que na tentação de Jesus, o diabo começa tentando provocar uma crise de identidade. Se você é, então por que você não faz? Olha, qualquer coisa que eu tiver que fazer para provar quem eu sou já é crise. A própria necessidade de provar uma coisa é eu revelar, outra coisa é eu provar. Então, por exemplo, sempre responda perguntas, nunca responda questionamento. Então, pergunta fala de ignorância ou dúvida, questionamento fala de identidade. Então, se uma pessoa te perguntar e você perceber que ele não está sabendo, você ensina porque ele é ignorante. Sim. Se ele perguntar de novo, você continua respondendo porque você percebe que ele não entendeu. Daí para frente é questionamento. Ele está tentando colocar em xeque se você realmente é a pessoa qualificada para falar o que você está falando. Aí acabou, mudou de assunto. Porque agora ele está tentando provocar em você uma crise de insegurança para ele poder prevalecer sobre você com o argumento dele. Aí agora não é mais uma conversa. Isso que você está falando é tão verdade, Paulo, que, por exemplo, hoje, em tempos de redes sociais, existem pessoas que vivem para fazer isso. A provocação, Isso. tentando te tirar. Fale o que quiser falar. Cada um tem o direito. Agora, se você concorda, ok. Se você não concorda, também ok. Eu posso usar aqui, então, a palavra que você falou. Tá? Lá atrás, uma das falas suas.
que você falou exatamente isso. Quando a relação vai ficando difícil, eu não tenho que misturar. E aí, alguém ouvindo você sem conhecer essa sensibilidade, pode pensar, mas ela está falando então que lá no fim ela está... até porque você usou uma palavra difícil lá, muito difícil, ousada, que é a blindagem. Uhum. E eu acredito a mesma coisa, só que para a gente cooperar um com o outro aqui, essa blindagem não é a que me protege, é para proteger o outro, dele não piorar. Então, Entendi. pronto. Não é uma blindagem de quem está se defendendo, é a blindagem de quem está resguardando. Ele chegou no limite da estupidez, da ignorância, que agora eu vou blindar ele em favor dele mesmo. E Da falta de educação, da pronto, e falta para de ele não generosidade. danificar mais gente, porque a mim ele não vai causar dano, mas se eu não blindar ele, ele vai começar a comprometer gente. Então eu tenho a responsabilidade de blindar ele em favor dele mesmo e em favor daqueles que... Então, enquanto era só comigo, era constrangedor. Mas quando ele excede, passa a ser comprometedor. Então, ele tem que ser blindado. Então, ele foi ensinado naquilo que ele não sabia. Ele foi instruído naquilo que ele não entendeu. Agora, já que é uma rebeldia, ele tem que ser repreendido, ele tem que ser contido para que ele não cause um dano para pessoas que não têm a mesma estrutura que eu tenho para aguentar aquilo. Então, eu aguentaria aquilo, eu conseguiria desligar uma chave, estava tudo certo. Mas agora eu estou no papel de ir lá e proteger ele dele mesmo e proteger outras pessoas. Então, eu estou exercendo uma responsabilidade, não um direito. Eu tenho a responsabilidade da blindagem. Eu gostei muito do que você falou e quero cooperar, porque às vezes alguém ouvindo fala, mas a Ana, puxa, uma mulher tão humanizada, ela vai vestir uma coraça. Não, eu vou pôr a coraça, a blindagem é lá. Entendi o que você está falando. E é tão difícil, assim, nesses tempos, eu sou uma pessoa que não respondo nenhum tipo de crítica, nada. E se um dia eu tiver que dar um toque a um amigo, Isso. eu farei isso Em favor dele. em favor dele, no particular, Pronto. e mesmo assim como uma sugestão, Isso. jamais como uma imposição. Sabe aquele momento em que a gente sabe que precisa tomar uma decisão, mas fica adiando? Pois é. Eu vim lembrar que estamos nos últimos dias da Black Friday. E quando eu digo últimos dias, é porque realmente está acabando. Esse pacote com os 6 cursos completos sobre saúde mental, com o preço especial para esse período, vai sair do ar em breve. E as vagas na comunidade HB, que já são naturalmente limitadas, estão se esgotando mais rápido do que eu esperava. Então, se você estava esperando um sinal, esse é o sinal. Clique aqui do lado que eu te espero lá dentro.